Pessoal, hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu agradeço pelo sol que tem ali só escondido, envergonhado, mas agradeço por ele. Vamos começar o capítulo 23. A idade chega e a gente já não enxerga da mesma forma. O capítulo 23 começa. Após 11 anos da crucificação de Jesus, Tiago, o pregador, filho de Zebedeu, foi violentamente arrebatado por soldados do Sinédrio, a fim de responder o infamante processo. Avançando ao pé do grande templo, na mesma praça em que Estevão teve o seu sacrifício, imensa multidão entrava à jornada. Tiago, brando e mudo, padecia o escarnecimento. Declararam-no embusteiro, malfeitor, ladrão, todos os tipos de injúrias, inclusive cuspiram em seu rosto, falando: morre, morre. Centenas de vozes gritavam a condenação. E Pedro, de longe, estarrecido, via o seu irmão sendo humilhado daquela forma. O antigo pescador e aprendiz de Jesus é atado a grande poste e ali mesmo, sobre a alegação de que Herodes lhe decretara a pena de morte, legionários do povo passaram a espada. Simão Pedro, que vê tudo distante, chora sozinho ao contemplar os restos de seu irmão. Volta para casa, refletindo. Durante a noite, ele não consegue se acalmar, incapaz de tirar a ideia da vingança de sua mente. Pedro lembra os algozes, sente aquela revolta imensa. Pessoal, fazer um adendo. Vamos agora nos imaginar no lugar do Pedro. Imaginem seu irmão, seu amigo, um filho seu, passando por isso, sendo morto em praça pública. A gente vê hoje em dia, por exemplo, uma notícia, um criminoso, as pessoas já comentam pior das coisas. Não que a gente apoie ou que eu apoie, longe disso, né? Mas as pessoas perderam muitas vezes o senso de proporção. Qualquer coisa quer que mate, né? Como se aquela pessoa não tivesse direito de mudar, ou então como se a gente não tivesse também feito as mesmas coisas nas vidas passadas. Mas claro, é uma visão materialista que a gente tem do agora. Não, se aquela pessoa fez aquilo, ela tem que, né? O que importa é o agora, sem a visão espiritual, né? Imagine se a gente sofre isso, nosso filho. Imagina como é difícil, né? Não tem, a pessoa vai sentir aquele sentimento de revolta, de vingança, e é esse sentimento amargo que ele estava sentindo. Então vou continuar aqui. Ele fala, né? Ele imagina, na verdade, como seria bom ouvir Jesus. O que será que Jesus ia falar? Qual o conselho que Jesus ia dar? E aí, nesse instante, ele observou que de longe surgia a figura amável e doce de Jesus. Pedro, de pronto, se ajoelha e grita: Senhor, Senhor, nós somos tratados como vermes. O nosso nome é pisado e o nosso sangue verte. Homicídios são realizados contra nós, o nosso nome vai para a lama, na miséria. E talvez, porque o mísero soluçasse de angústia, o mestre calmamente se aproximou, tocou em seus cabelos e falou: Simão, esquecesse que eu disse: quem quiser vir a mim, carregue a sua própria cruz? Simão Pedro, em lágrimas, retrucou: Senhor, eu não me nego a carregar a minha cruz, mas eu clamo contra os maus. Por exemplo, o que fazer contra Jorebe? É um falsário infeliz, mentiu sobre nós e se enriqueceu mentindo às nossas custas. Que castigo ele terá? Jesus respondeu sereno: Pedro, não amaldiçoes ninguém. Ele vai viver. Pedro então falou: Jesus, mas e Amenabe? Que punição ele vai ter? Ele armou contra nós. Jesus falou: pobre Amenabe, vai viver ele também, igualmente. Pedro então não entendia e falava: mas e Joaquim? Joaquim, ele inspirou vários crimes, é um carrasco sem compaixão. Que aflição ele terá? Jesus falou: pare de condenar Pedro. Joaquim vai viver também. Quem pratica o mal, chega em algum momento o remorso.
E o remorso voraz possui muito fel para amargar a vida. Nunca, nunca te vingues, Pedro. Os maus viverão, e basta isso para que eles sintam a dor da sentença que eles mesmos lavraram contra eles próprios. Simão baixou a cabeça, não conseguia parar de chorar. Ele pensou, e quando ia fazer uma nova pergunta, viu que Jesus já não estava mais ali. Ele, no chão, ficou só, meditando em silêncio. Assim acaba o capítulo de hoje. Hoje a gente tem internet, a gente tem celular, a gente tem... Falar agora, tem instrumentos musicais, tem caixa de som, carro, aviões. A gente tem tudo. Mas o Evangelho, as palavras de Jesus seguem muito atuais. Muito atuais. Porque elas falam de problemas morais de nós, seres humanos. Essa questão da vingança é difícil a gente ver. Há 2000 anos atrás, injustiças. Hoje a gente vê ainda muitas injustiças. Criminosos sendo soltos. Coisas terríveis acontecendo. E a gente, claro, a gente se revolta. E Jesus ali fala para Pedro para não se vingar. Para ele calar, ter fé em Deus. Mas Pedro, como homem, né, como nós somos homens, a gente vê no mundo material, a gente quer agora, a gente quer hoje. Mas Jesus, como um espírito evoluído, ele via acima, né? E claro, a gente, como eu falei, eu acho que eu falei no estudo anterior, não lembro se foi nesse ou foi no estudo anterior, não lembro agora, sobre o nosso ego. A gente tem um ego muito grande, aí a gente acha que, né, até por uma questão instintiva de sobrevivência, a gente acha que é o centro das atenções, enfim. Mas a gente não domina tudo. Mas a gente tem essa pretensão de... Porque leu um livro espírita, porque leu a Bíblia 24 vezes, 50 vezes, a gente acha que sabe tudo. Mas Deus consegue ver mais do que a gente consegue enxergar. Então a gente deve cultivar essa humildade, tentar cultivar. É difícil. É difícil. Imagina isso que acontece. Imaginem, como eu dei o exemplo, que acontece na nossa família agora. Como é que... É como se o chão se abrisse. Algo terrível acontece com o filho da gente, com o pai, enfim, com quem quer que seja. Uma pessoa estranha é uma coisa horrível. Horrível. Mas a gente deve ter a fé em Deus de que os humilhados serão exaltados. É isso que a gente deve ter. A gente não pode também, claro, não estou falando aqui acobertar as coisas. Tem a justiça de Deus e a justiça dos homens. Mas quando a justiça dos homens falha, e falha muitas vezes, a gente deve entregar nas mãos de Deus. Assim como é na medicina. Muitas vezes a pessoa tem uma doença e aí ela... não vou fazer tratamento. Não, a gente deve fazer o tratamento e ter confiança em Deus, que a cura vai ser realizada. Se não acontecer, é porque Deus assim o quis. Então a gente deve deixar Deus, né, sempre a última instância. A gente deve fazer o que pode, o que está ao nosso alcance, porque senão também o mundo ficaria... Perante as injustiças, a desigualdade social, a gente fica lava as mãos, né? Porque Deus vai fazer tudo. Deus não precisa fazer nada. Não é isso que a gente está falando. O Espiritismo, ele nos mostra outra coisa. Que a gente deve fazer. Que a espiritualidade, que Deus trabalha através das pessoas, através dos espíritos da espiritualidade. Mas a gente também deve ter a humildade de não se achar o rei da cocada preta. Não, a gente deve ter humildade, que a gente faz o que pode, mas a última palavra sempre é de Deus. E esse sentimento de raiva, de rancor, que é um sentimento comum entre nós, seres primitivos, mas é um sentimento que faz mais mal a gente do que a própria pessoa, porque às vezes a outra pessoa não tá nem aí. Entendeu? E a gente fica se amargando. E a gente deve buscar... É difícil, mas a gente deve buscar curar essas doenças que a gente tem. São doenças morais. É isso, pessoal. Até o próximo estudo, fiquem todos com Deus. Se eu sumir dos vídeos, saibam que eu tô gravando, postando os audiobooks, enfim, editando. Mas tem muitos vídeos aqui no canal, mais de 300. Tem muitos vídeos no canal, pessoal. Fiquem todos com Deus, um grande abraço.